Você está com fome e quer uma pizza deliciosa? Venha para a Pizzaria Tutti Tempi, em Curitiba. Temos uma variedade incrível de sabores, desde as clássicas até as mais inovadoras. Ingredientes frescos, massa crocante e aquele toque especial que só a Tutti Tempi tem. Visite-nos na Rua Nova Aurora, 720 Sítio Cercado, Curitiba, Paraná. Ou peça pelo WhatsApp 41 99596 5686. Experimente a melhor pizza da cidade. Pizzaria Tutti Tempi, onde cada fatia é uma obra de arte. Boa noite, meus amigos. Eu me chamo Alessandro, tenho 48 anos e moro em São José dos Pinhais. Venho contar para vocês uma experiência sinistra que passei com alguns amigos há anos atrás. Acho que já faz uns 10 anos que tudo aquilo aconteceu. Porém, nunca vou esquecer da coisa que vi. Até hoje sinto arrepios só de lembrar dos fatos macabros que por ali estavam acontecendo. Muita gente falava que em nossa cidade, havia aparições de lobisomens. Após ouvir alguns relatos em seu canal, tomei a iniciativa de contar o que me ocorreu também. Confesso que eu estava com muita vontade de ver um lobisomem que o seu Alfredo disse ter visto naquela noite. Para vocês terem ideia da minha insanidade, passei a dormir no corredor que dava acesso à porta da cozinha, o mesmo lugar onde o seu Alfredo disse ter visto o bicho. Também fiquei lá para não incomodar as outras pessoas, já que de vez em quando me levantava para olhar a rua pelas persianas. E foi assim nas 2 noites, até que meus olhos se depararam com aquela criatura. Esse é o caso do lobisomem de Itapuá. O conteúdo original nos foi encaminhado pelo nosso amigo e parceiro Relatos do Sam, adaptado para ser contado aqui no canal. Você tem uma história, um relato, quer compartilhar conosco? O e-mail é natrilhadoterror@gmail.com. Caso queira, a sua identidade também será mantida no mais absoluto sigilo. Não se esqueça de nos avaliar com as 5 estrelinhas aqui no Spotify, nos siga no YouTube, inscreva-se, ative o sininho, comente, fala para nós de qual parte do Brasil ou do mundo você está nos acompanhando. Nós queremos te conhecer melhor. Lembrando que estamos nas plataformas também no Instagram e no TikTok. Nos acompanhe por lá também, tá, pessoal? No Quai e também no Facebook. E eu quero falar para você das nossas campanhas de apoio. Acesse o link aqui do catarse.me/ e na pesquisa digita lá, na Trilha do Terror, encontre nossa campanha, manifeste o seu apoio e ajude o nosso trabalho. Ou ainda digite apoia.se/ na Trilha do Terror. Se preferir, faça um pix também na trilhadoterror@gmail.com. Lembrando que todos esses links estão aqui anexos nos detalhes desse conteúdo. Dito isso, amigo, dito isso, amiga, eu sou o Márcio e convido a você a incentivar o nosso trabalho por meio de uma das campanhas, ainda também apoiando os nossos patrocinadores que estão investindo em nosso conteúdo. Por exemplo, você está em Curitiba, região metropolitana de Curitiba, ou melhor, na região sul de Curitiba, especialmente na região sul, ok, visita lá a Pizzaria Tutti Tempi, leve a sua família para um ambiente aconchegante e familiar e delicie com uma saborosa pizza. Só digitar aí, ó, Pizzaria Tutti Tempi, e vai aparecer no Google Maps para você vai poder levar sua família lá e você vai curtir de montão essa pizzaria do meu amigo Leomar de Mel. E eu sou a Yara Salles e reforço o que o Márcio falou. Apoie os amigos que apoiam o nosso trabalho. Vem com a gente para mais um episódio do nosso canal, Na Trilha do Terror. Eu trabalho como barman, já faz mais de 10 anos. Hoje trabalho com pessoas em locais diferentes da qual estava trabalhando. Mas ainda tenho um contato com meu amigo e antigo chefe. Também
Tenho contato com amigos que trabalhavam junto a mim e que estavam no mesmo lugar que fui em fevereiro daquele ano, quando marcamos uma viagem de carnaval e íamos fazer uma excursão com os funcionários do restaurante onde eu trabalhava. Mas devido à alta demanda do carnaval daquele ano, acabaram remarcando a viagem para março, ou seja, pós-carnaval, onde não teria muito movimento. Estava feito então, remarcaram a viagem para uma quinta-feira. Iríamos passar a sexta, sábado e domingo na praia. 3 dias em um lugar muito visitado dali de Santa Catarina. O destino era Itapuá. Já estava tudo planejado e acertado pelo nosso antigo patrão. Chegamos à praia no final da tarde de quinta-feira. A casa ficava a 10 ou 5 minutos de caminhada da praia. Pode parecer pouco, mas a cidade é pequena. Mas de um lado tem praia e que se estende por uma grande faixa de areia. Tem as casas e pousadas e uma imensa mata com muitos quilômetros. Quanto a isso, eu não estou exagerando. Percebi isso quando fui lá, a primeira vez. O lugar era cheio de pousadas e casas de praia, onde a grande maioria eram alugadas, ou tinham moradores, mas tinham pessoas que por lá moravam. Alguns residiam em lugares bem isolados, tipo sítios, fazendas da região, pois até isso eu também percebi. O lugar, apesar das residências, era bem próximo de uma mata, tanto que aos fundos da onde a gente estava, já era limite entre a cidade e o matagal. A rua naquela época não era asfaltada, mas tinha uma boa iluminação. Durante a noite, segundo o dono da casa, era seguro andar por ali. À tarde da noite não tinha problema, mas não era tão seguro graças àquele demônio que estava por lá e nós não sabíamos. A casa tinha 2 andares, pois éramos em 48 pessoas, além dos funcionários. Alguns levaram esposas, filhos e namoradas. Eu fui sozinho, porque na época estava solteiro. Pelo tanto de gente, tive a ideia de dormir no alpendre da casa, que estava repleto de armadores para rede. Então, junto do seu Alfredo, outro barman que trabalhava comigo, armamos redes e fomos descansar devido ao cansaço da viagem. Mas tão bom foi o descanso que acabamos pegando no sono, acordando por volta das 7 horas da noite. Levantei e fui jantar alguma coisa, depois voltei para o alpendre para conversar com seu Alfredo, que me disse estar sentindo um entalo no peito, uma sensação de que algo ruim estava perto de acontecer. Ainda disse para ele ir ao hospital, que não ficava tão distante dali. Eu confesso que fiquei assustada pela dor no peito dele, mas seu Alfredo disse que não era nada. Concluiu que talvez fosse o frio por estar lá fora. Bem, a gente entrou num consenso e concordamos com essa hipótese. Já era uma certa hora da noite quando entramos para dormir. Nos deitamos no chão mesmo. Mal sabíamos que essa decisão tinha salvo nossas vidas. Sabe-se lá o que teria acontecido conosco se a gente estivesse lá fora com aquilo solto pelo bairro. De manhã, assim que acordei, já notei seu Alfredo pior do que na noite anterior. Novamente perguntei se ele não queria ir no hospital para checar a pressão e diabetes, porque achei que poderia ser isso. Mas ele disse que não, que estava tudo bem, que estava tudo ok. Eu não queria dizer, mas dali em diante comecei a sentir que algo estava muito errado. Seu Alfredo era um homem alegre, brincava conosco e fazia piada de tudo. Mas agora estava tenso e estranho. Mas nem fiquei pensando muito nisso, sabe? Nesse assunto. Pois logo às 8 da manhã fomos caminhar na praia. Tomamos banho, bebemos, comemos um churrasco, tudo muito bom. Tudo na beira da praia. No entanto, a certa hora notei a ausência do meu grande amigo, o seu Alfredo. Perguntei à esposa dele onde ele estava e ela disse que ele voltou para casa alegando não estar bem. Muito preocupado, fui até a casa ver o que estava acontecendo, mas no caminho de lá vi ele saindo de uma mata densa que tinha nos fundos da casa em que estávamos, a mesma que citei antes. Quando me viu, o homem cravou os olhos em mim
Estava assustado, como alguém que vê um espírito, mas depois, sorrindo, deu com a mão e me chamou para ir até lá. Ao chegar perto dele, perguntei o motivo de estar ali. Seu Alfredo me perguntou: Alessandro, você crê no sobrenatural? Esta noite vi uma coisa muito estranha. Estava sentindo aquele entalo que te falei depois que todos dormiram. Só eu fiquei acordado. Nem dormi direito essa noite. Fiquei com aquilo no peito até certa hora. Já não aguentando, levantei para tomar um copo de água, para ver se melhorava a minha situação. Mas foi aí que eu ouvi um som muito estranho, que aparentava estar dentro de casa. Mas depois, ouvindo bem, notei que era lá de fora que vinha o barulho, vinha do alpendre da casa. Era um som de cansaço, meio chiado, um grunhido, gemido, era estranho demais. Caminhando lentamente, fui até a porta da cozinha, mas quando cheguei lá, a coisa correu. E notei que aquilo era pesado e muito rápido, pois ouvi quando ele pulou a pequena mureta da casa. Eu saí da casa e fiquei olhando aos arredores e não vi nada por ali. Só um cheiro muito forte de algo fedido, sabe? Era como se algum animal morto estivesse na casa. Alessandro, quando eu olhei na direção da mureta, eu vi o que achei que fosse um cachorrão daqueles bem grandão, sabe? Que a gente só vê em filmes. Muito peludo, pelagem preta. Achei que ele só estava de passagem pelo lugar e fui me aproximando para ver melhor. Eu pensei que aquilo fosse um cachorro pelo formato da cabeça e pelagem escura, mas quando me aproximei vi que aquilo não era coisa desse mundo. Olhando bem, vi que a coisa parecia mais um porco do que um cachorro. Tinha uma boca larga, repleta de dentes e parecia sorrir para mim. Nisso, já estava com medo, mas a coisa se levantou, ficou em pé, Alessandro. A coisa ficou olhando para mim de uma forma macabra e eu não quis mais ficar ali para saber o que aquilo era, o que aquilo ia fazer. Corri muito rápido, o mais rápido que pude, fechei a porta e da janela vi que a coisa ainda voltou a entrar no quintal, mas depois com um salto pulou o muro e foi para a rua. Ficou olhando aos arredores e depois entrou naquele matagal e sumiu. Acreditei na mesma hora em tudo o que ele disse. Seu Alfredo estava assustado, que nem uma criança. Era estranho demais para ele estar contando aquilo. Mas ainda no mesmo dia ouvimos uma história ainda mais cabulosa, onde a fera teria entrado na casa de uma mulher. Um certo caseiro de um dos muitos sítios da região disse que o bicho estava andando logo depois da meia-noite. Acostumava invadir as casas e procurar por janelas e portas abertas, já que alguns moradores tinham a mania de dormir assim, talvez sendo esse o motivo dele ter aparecido onde estávamos. A mulher que teve a casa invadida, o caso dela, se tornou tipo um boato ali na região, mas disseram que ela foi embora depois que viu que o bicho tentou subir as escadas da casa dela, depois de já estar dentro do imóvel. Mas isso eu não posso afirmar se foi ou não verdade, mas tinha a certeza que algo muito estranho estava acontecendo por ali, e todo mundo dizia a mesma coisa, como seu Alfredo. Sabíamos que a tal criatura só podia ser um lobisomem, e eu senti que não demoraria para chegar a minha vez de ver a criatura. Sabe o mal do curioso? Então, eu sofro com isso há bastante tempo. Não é por duvidar das histórias ou pensar que é mentira, mas queria ver aquilo que todos estavam comentando. Mas agora, pensando bem, seria muito melhor que eu não tivesse visto aquilo. Me arrependo amargamente de ter sido tão curioso. Fiquei traumatizado com o que vi. Ainda hoje sofro e fico sonhando com a mesma coisa por várias noites. Nos outros 2 dias que passamos na casa, fiquei vigiando para ver a criatura. Então aconteceu o que tanto procurei. Então eu achei. Eu tive o desprazer de ver o bicho. Foi na segunda noite, no caso do sábado para o domingo. No outro dia iríamos retornar para casa. Aquela seria minha última chance de ver o tal lobo grande. Ainda fui avisado pelo seu Alfredo para não esperar a coisa aparecer, mas sim esperar o dia da nossa partida ir embora dali. Mas procurei problema e o encontrei.
Estava com tanta vontade de ver o lobisomem que passei a dormir no corredor que dava acesso à porta da cozinha, o mesmo lugar onde seu Alfredo disse ter visto o bicho. Também fiquei lá para não incomodar as outras pessoas, já que de vez em quando me levantava para olhar as ruas pelas persianas. Foi assim, nas 2 noites, me levantando e olhando lá fora, até que deu certo e vi o maldito. Quando olhei, pensei que fosse um cachorro, mas olhando bem, notei que além de grande, era estranho demais para ser um cão. E dessa vez a coisa não estava sozinha, brigava com vários cães que latiam fervorosamente. O bicho pulava, corria, caía e se levantava, fugindo daqueles cachorros. E nessa confusão, num certo momento, a briga acabou. O lobisomem correu para a mesma mata que seu Alfredo falou, mas o estranho veio depois que o bicho entrou na mata. Eu achava que ele tinha ido embora, mas olhando bem e pela pouca iluminação da rua, notei aquela coisa de pé no meio da mata olhando diretamente para mim. Parecia saber que eu estava ali olhando para ele. Com medo, saí de perto e voltei para me deitar. Os cães, que há pouco latiam fervorosamente, foram baixando o tom pouco a pouco até não ouvir mais nada, dando sinal de que o bicho, enfim, havia ido embora. No outro dia, pela manhã, falei ao seu Alfredo do que vi. Andamos por aquela estrada que se estendia por muitos metros e não vimos nenhum sinal da criatura, como pegadas ou pelo deixados para trás devido à briga com os cães. Nada, simplesmente o lugar parecia normal. Passamos o último dia na praia e ao final da tarde fomos arrumar nossas coisas para irmos embora. Saímos de Itapuá às 7 da noite e no caminho da saída de lá ainda olhei por aquelas estradas para ver se via a tal criatura ou algo que a remetesse, mas nada pude ver. Depois de alguns meses fiquei sabendo de uma reportagem local da cidade onde moradores começaram a relatar aparições cada vez mais constantes da dita criatura que assombrava o lugar há muito tempo. Ou seja, aqueles fatos eram só mais um dos muitos ocorridos do tal lobisomem. Hoje fico pensando na sorte que eu e o seu Alfredo tivemos naquela primeira noite, pois iríamos de fato dormir no alpendre da casa, coisa que não se concluiu por conta do mal-estar que ele sentia. O fato é que, querendo ou não, fomos salvos por isso. Senão, talvez tivesse acontecido um ataque brutal daquele bicho sobre nós. Esse foi o caso do lobisomem de Itapuá. Você já conhecia essa história? Itapuá é ali perto de Curitiba, Santa Catarina, perto de Joinville. Você já conhecia essa história? Sim? Não? Comenta aqui o que você sabia sobre essa história do lobisomem de Itapuá. Yara Salles, e se fosse com você? Você teria tido a coragem aí do nosso relatante de ficar acordado para poder ver a fera que o seu Alfredo viu, Yara? Não ia fazer isso não. Maluco, não tem o que fazer. É muita coragem, né, Yara? E Praia de Itapuá é bem bonita, viu? É parecido com Praia de Santa Clara, Itapuá, sabia? Lembra um pouco, lá onde eu morei, onde passava verão, bonito, tá? É bem bonito lá. Eu não faria isso não. Itapuá. Pois é, eu nunca fui em Itapuá, já passei ali na BR, mas nunca entrei. Inclusive, uma namorada minha que infelizmente veio a falecer morava ali em Itapuá. Poderia ter perguntado isso pra ela na época, né? Infelizmente, ela veio a falecer no dia 1º de outubro de 2016, então eu não tinha esse conhecimento. Nem trabalhava com... eu poderia perguntar pra ela, né? Mas eu não conheço assim Itapuá, nunca entrei na cidade de Itapuá. Mas não é a primeira vez que eu ouço esses relatos, não é a primeira vez que eu ouço essa história referente. Eu acho que no caso dele... eu acho que a Keila voltou, né? A Keila tá aí com a gente? A Keila tá aqui, a Keila entrou no final aqui do relato, só poder Você já ouviu falar, Keila, dessa história? Acho que ela mutou. Então, Márcio, o que acontece? No caso dele, eu acho que é aquele ser sobrenatural mesmo. Não tem nada a ver com um animal que não foi catalogado. Eu acho que algo na mente criou. Vou falar, você um lado meu cético.
ou a vontade dele muito grande de ver, e a nossa mente realmente produz imagens, né, sonhos e tudo, quando a gente tem muito medo, ou quando a gente quer demais algo. Não é à toa que existe gravidez psicológica, olha que louco. Então, tudo que a nossa mente nós queremos muito, desejamos, a gente acaba vendo mesmo. Eu acho que foi isso, foi fruto da imaginação dele, Márcio. Eu acho. Pois é. Então, Yara, tem pessoas que elas fantasiam as coisas. Outras pessoas, o medo faz ver coisas, né? Nesse caso aí, o seu Alfredo viu, o relatante também ficou curioso querendo ver e acabou se deparando aí com a tal criatura. Agora, se era um lobisomem ou se era algo do além, a gente não sabe dizer, né? Mas uma coisa eu digo pra você. Você acha que eu ia perder a minha noite de sono querendo ver lobisomem? Nunca na minha vida. Eu não, jamais também. Nunca. Agora, eu conheço uma pessoa que ficaria acordada pra ver se realmente tinha lobisomem lá, Yara. Sabe quem? Quem? Keila Rocha. Não é, Keila? Mas olha, nem por dinheiro nenhum nesse mundo. Menino. Estragar meu passeio. Não, é o seguinte, gente. Eu não gostei muito dessa história, não. Keila. É porque você vive em Itapuá, né, Keila? E tá exatamente. Então, cuidado quando forem passar a noite lá em Itapuá, viu, Keila? A fera anda por lá. É uma cidade gostosa. Oi? Cuidado quando for passar a noite em Itapuá, porque a fera anda por lá. Bom, ainda bem que eu não sou da noite, eu sou do dia. Eu também sou do dia. Eu sou do dia. Também não gosto da noite, não. Né? Ai. Mas, eu tenho uma notícia aí para os nossos ouvintes. Pessoal, a Yara Salles agora está trabalhando à noite. Ela sai do trabalho dela, 3 horas da manhã, ela chega em casa. Eu só queria imaginar, eu só queria ver a cena da Yara andando o trechinho da casa dela, ou, não sei se ela vai de Uber, se ela vai de carro, mas eu queria ver a Yara saindo do carro dela, ou seja, onde for, pra porta dela, 3 horas da manhã. Deve sair igual The Flash. Não, eu vou de ônibus mesmo. Aqui perto da minha casa, na verdade. Mas às vezes eu tenho que andar um pedaço para chegar aqui. Eu te falei que aqueles caminhos cheios de mato, né? Que aqui tem bastante mato. E escuro. Às vezes quando eu vejo uma mexação. Muito escuro. Às vezes eu vejo uma mexação. E aí tem relatos de lobisomens aí, né, Yara? Ai, tem demais. Aqui onde eu moro tem. Eu vou começar a pesquisar pra gente relatar. Mas assim, de vez em quando eu vou subir na rua, eu vejo as mexação no meio do mato, mas eu corro muito. Vixe! Eu já faço meu exercício, entendeu? Eu já corro. Meu Deus, eu nem preciso levantar de madrugada pra fazer, porque quando eu chego já é 2 da manhã, então eu já tô correndo o morro subindo, então não precisa nem fazer exercício de manhã cedo. Já tô correndo. Sério, você tá rindo? Eu corro mesmo. De verdade. Quando não é barulho no meio do mato, seja lá o que for... Eu tinha que morar aí no Rio de Janeiro. Quando não é mato mexendo... Quando não é mato mexendo, que seja lá o que for, pode ser gambá, pode ser que aqui tem bastante gambá. Pode ser o que for, que mexa no mato, eu não sei o que é, mas eu corro assim mesmo, é barulho de moto, e pode ser um assaltante. Aí eu já também corro da mesma forma, sai correndo por aí, vou correndo. Vai correndo. Se eu morasse no Rio de Janeiro, eu ia pregar uma peça em você, Yara. Eu ia. Eu ia perder a amizade, mas a peça eu ia pregar. Eu tô sendo sincero, eu subo a rua aqui correndo. Aí eu vejo um barulho no meio do mato, aí tem uns amiguinhos meus de rua, que tem uns 3 amigos meus, são os cachorros. Eles moram na rua. Aí eu fico feliz quando eu vejo eles. Aí esses dias eu tava fazendo um carinho neles ali. Aí um olhou pro meio do mato e começou a latir. Márcio, quando ele olhou pro meio do mato começou a latir, mas eu corri muito. Eu subi um morro, um desespero, cheguei em casa suada. Evaporou, né? Exercício matinal depois disso. Evaporou. De verdade. Será que aquela rocha tem a mesma coragem que você, Yara? Não, porque ela é corajosa. Ela é corajosa. Porque ele é corajosa, né? Não mesmo. Não, gente. É o seguinte, eu... Acho que aquele é com medo só das mortes. Eu sou assim, ó. Eu acho que ele tem mais receio. Eu não procuro, entende? Então eu não saio na noite, eu não fico pesquisando sobre lobisomem, e tá tudo certo. Eu não pesquiso, não. Eu sou obrigada a pesquisar por causa do canal. Tudo que eu sei de lobisomem é aqui do canal. Se eu for em Itapuá... Eu não gosto de ler. Eu não gosto de ficar narrando. Se eu for em Itapuá... Se eu for em Itapuá, eu quero ficar na mesma casa que o relatante ficou e vou ficar lá acordado esperando a besta aparecer lá. Você pode fazer uma matéria, perguntar a galera, levar aquele microfonezinho, perguntar a galera lá, se já ouviram falar, fazer uma matériazinha maneira, vai ficar legal pro YouTube. Vai ficar legal. Vai ficar maneiro, você é jornalista, vai ficar bom.
Tá vendo? Aquele também é. Aquele podia pesquisar isso lá pra gente. Tá mais perto que eu. Vamos ver. Vamos ver se eu vou ter coragem. Tá vendo? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado a você que chegou até o final. Obrigado por ter ouvido a gente. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar nosso conteúdo e indicar para um amigo ou para uma amiga. Yara Salles, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite. É sempre um prazer, tá? Lembrando que agora são dia 3 de setembro de 2024, 11 horas e 11 minutos da noite. Agora eu me despeço da Keila Rocha, da Yara Salles nesse episódio e volto daqui a pouquinho para gravar mais um episódio com a Keila Rocha. Fechado, Keila Rocha? Fechado. Até daqui a pouco, gente. Um abraço, Yara. Obrigado, Yara. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Bye. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.